Fala pessoal, tudo bem? Mais um I Know Cast. Sou o Silvio Scalia, mais conhecido como Silvinho, e do meu lado, Amandinha. Não vou falar o sobrenome dela porque realmente eu não consigo. Fala, senhorita. Gente, ó, é Amanda Vobito, mas pra vocês também pode ser Amandinha. E Silvinho também atende por Paçoquinha, viu? Ai, então fiquem à gracinha, vontade. que legal, hein? Amandinha, mais um I Know Cast com uma pessoa diferenciadíssima. Gostaria que você apresentasse ela para nós, por gentileza. Gente, hoje a gente tem uma presença, assim, é casca grossa, viu? Essa aqui é daquelas, das nossas. Então, a gente tem hoje a Andréia Tolentino. Eu não vou apresentar ela, vou deixar que ela se apresente, né? E eu fico até com medo quando a Amanda fala assim, das nossas. Meu Deus. É da gente boa, é isso aí, Silvinho. Entendi. Tô falando que muita gente não conhece a gente, né? Fala das nossas. Aí o povo fala assim, meu Deus, quem será? Não, o povo já tá assistindo o podcast há muito tempo, já sabe. Já conhece a gente. Andréia Tolentino, se apresente. Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. Olá, Silvinha, Amandinha. Eu que agradeço esse convite. Eu também queria entender o que a Amanda quis dizer isso com casca grossa. Eu espero que realmente seja gente boa, divertida, trabalhadora. Eu espero que seja isso. Eu agradeço o convite. Fala assim, casca grossa, pensa na pessoa assim, então, brigona, e vai sair na porrada. Não, gente, pessoa decidida. Pois é. Pessoa que tem um posicionamento. A hora que você falou casca grossa, eu pensei no Mike Tyson. Eu falei assim, nu! Caraca, será que até eu fiquei preocupada também. Pois é, até eu fiquei preocupada. Vou pedir para ela esclarecer isso aí, mas tudo bem. Mas obrigada pelo convite. Esclarece em outro. Gente, a Andréia trabalha bastante com odontologia do esporte, mas eu queria saber dela, como é que foi essa sua trajetória, Déia? Conta pra gente. E se apresente, né? Quem é a Andréia Tolentino para as pessoas que não conhecem? A gente se conhece, mas... Bem pouquinho, né? Bom, eu posso me falar que assim, eu sou de Goiânia e fiz minha graduação em Uberlândia. E tudo começou nesse interesse de esporte, porque eu sempre gostei, na verdade, de praticar esporte, né? Eu pratiquei desde criança, então eu sempre tive um interesse muito grande dentro dessa temática. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para um programa de extensão que chama PET, que inclusive o Alexandre também fez parte, e numa semana de calorada eles pediram para que a gente apresentasse novas especialidades no mercado. E como ele sabia que eu e o Alexandre gostávamos de esporte, eles deixaram com que a gente falasse sobre a odontologia do esporte. E eu nem sabia que existia isso. E aí a gente foi montar uma palestra, e aí eu fui começar a estudar, eu falei, meu Deus, existe uma especialidade em que a odontologia pode se inserir no esporte, que legal. E eu e o Xande montamos uma super aula, né? Porque a gente quase não gosta de falar de esporte, falar do Corinthians, né? Não vamos fazer essa coligação esporte e Corinthians, hashtag não. Vai, pelo amor hashtag de Deus. Vai Corinthians. Não, gente, não. Isso aqui é um podcast Mas então, sério. Mas aí nisso, quando eu estava terminando a faculdade, que eu falei que eu queria fazer mestrado, eu falei, nossa, se eu for fazer mestrado, eu quero fazer um mestrado dentro da odontologia do esporte. Conversei com o Paulo, né, que eu já estava junto dele. Falei assim, Paulo, preciso da sua ajuda, Paulo Vinícius. Não, reunião de corintiano, hein? Meu Deus. Mas tipo isso. Falei assim, olha, eu fui pesquisar relacionado a onde tem mestrado dentro de odontologia do esporte e eu só achei um lugar, que é em São Paulo, com uma professora chamada Neide Couto. Legal. Eu precisava que você me intermediasse esse contato, porque eu queria fazer o mestrado lá. Ele entrou em contato, depois eu vim aqui no CIOSP, em São Paulo, conhecer ela, né, me apresentar, e disso desenrolou tudo. Aí eu acabei vindo para fazer o mestrado, dentro, né, com ênfase em odontologia do esporte, e atualmente eu estou fazendo doutorado, né, trabalhando assim, a minha linha de pesquisa dentro do mestrado foi lesões cervicais não cariosas em atletas. A gente quis unir as duas linhas de pesquisa, tanto de Uberlândia como de São Paulo, até porque essa área não existia, na verdade, existem poucas coisas relacionando o desgaste dentário e atleta. E na sequência eu fui fazer o doutorado também, que é adicionando mais uma expertise, que é a questão do laser, né, que hoje eu faço o doutorado junto da professora Ana Cecília. Professora Ana. E, Déia, você atua na clínica também? Sim, hoje eu sou clínica, especialista em dentística, doutoranda. Estamos trabalhando nas duas vertentes, tanto a ciência como a clínica. Isso é legal para o nosso espectador saber. A gente sempre traz, as pessoas que a gente traz aqui, elas têm essa relação.
da ciência com a clínica, porque a gente quer aplicar, não adianta a gente só passar para vocês um monte de conhecimento que vocês não tenham onde aplicar. Então é interessante a gente saber dessa atuação da Andréia também. Entrando naquele esquema, né, que eu fico, os meninos até ficam me zoando, né, você só fala isso, do skin the game, né, a pessoa não basta ela falar, ela tem que mostrar que sabe fazer, né, então é um dos caminhos que a gente leva, e a Andréia falando isso clarifica muito o que a gente tá falando. Gostou do clarifica, cara? Boa, Silvinho, você andou lendo o dicionário? Clarifica, eu acho que o Silvinho pegou o dicionário antes de entrar pro podcast, deu uma procurada ali nos termos novos. Mas o mais importante, além da gente estar dentro da clínica, é mostrar também para o dentista que essa área de odontologia do esporte é uma área ainda inexplorada. Ela é bem limitada ainda. Então a gente está construindo conhecimento para mostrar para dentistas que eles podem aplicar isso dentro do consultório, que nós temos atletas entrando nos nossos consultórios e o dentista ainda não sabe como lidar com ele. Legal, ô André, e não quero deixar que você fale a sua idade não, mas há quanto tempo que você pensou sobre a odontologia do esporte? Só para mim ter um insight aqui que eu tive conversando com a Mandinha, né? Eu queria só, ou foi com o Xande, não sei. Mas quanto tempo você viu a odontologia do esporte? Olha, provavelmente eu devia ter uns 21 anos. Eu acho que eu estava era 2009, eu acredito. Só 2 anos, então. Nossa, entendi. Quem dera. Esse ano vai fazer 10 anos, praticamente. Olha só, quando a gente falou sobre a odontologia do esporte, a gente foi estudar o como falar e o que falar, né? Foi com você que eu falei, Mandinha? Talvez. Do dentista que fez aquela restauração minha? Foi. Eu joguei bola quando eu era moleque e a gente tá falando aí de uns 25 anos atrás. O dentista que fez a minha restauração, ele é pai de um amigo meu, e naquela época, 25 anos atrás, ele já comentava com a gente que jogava bola sobre a influência da odontologia no futebol, há 25 anos atrás. Então, assim, é algo que está se estudando agora, mas é algo que já havia muito tempo. É verdade isso que eu tô falando ou eu tô viajando a maionese aqui, André? Me ajuda. Não, é verdade verdadeira, Silvinho. Tanto que o primeiro dentista, na verdade, dentro de uma equipe, foi na Copa de 58. Olha que massa. Que já tinha um dentista presente na comissão técnica. Só que aí, mesmo assim, ele era um profissional que estava ali, mais por uma questão de urgência, né? Você tinha uma dor, ainda não tinha muito esse conhecimento relacionado à prevenção, de protocolo, ainda não tava, a gente não estava nesse modelo. Mas o dentista, que hoje a gente fala muito do Mário Trigo, que acompanhou muito essa comissão da Copa de 58, de 62, em que ele até fez uma análise de como que era a situação bucal desses jogadores de futebol na Copa, e era terrível, assim, e você pensar que na Copa do Mundo é onde o atleta tem que estar, assim, no mais alto nível de saúde. Exato, e não estava. Né? Então, porque você vê um desconhecimento tanto dos atletas como da equipe também, porque o atleta ele nunca é sozinho. Ele sempre vai ter outros profissionais ao redor dele, né? Então, o técnico, o preparador físico, o fisiologista, o nutricionista, toda essa equipe também compõe o atleta, que a gente precisa pensar neles também. Então, isso vem lá de trás. A odontologia do esporte, ela vem caminhando, ela está cada ano, assim, novas descobertas, a gente vai entendendo a importância da presença de um dentista numa equipe multidisciplinar. Só que, por exemplo, a odontologia do esporte só virou especialidade reconhecida em 2015. Então, você vê, você estava falando de algo de 25 anos atrás, e ela foi só ser reconhecida mesmo hoje em 2015. Né? Então, hoje ela é uma especialização. Eu acho que muita gente não entende o papel do dentista nessa equipe de suporte ao atleta. O que esse dentista faz? Qual que é a função dele, Andréia? Isso. Bom, o que a gente tem que sempre pensar é que todo atleta, seja amador ou seja profissional, ele está em busca de performance, desempenho esportivo. E para alguma meta dele, algum objetivo, né? Então, quando a gente fala de atletas de alta performance, eles sempre vão querer buscar títulos, competições, Olimpíadas. Um atleta amador, às vezes eles querem fortalecimento muscular, manutenção de peso ou perder peso. Então, cada um vai ter o seu objetivo. E dentro disso, eu preciso estabelecer um desempenho esportivo para que esse atleta consiga chegar e alcançar essa meta dele. Se a gente parte do pressuposto que
toda alteração sistêmica, ela pode impactar na saúde bucal, e qualquer alteração na saúde bucal, ela pode impactar no organismo sistemicamente, a gente tem toda uma equipe que vai cuidar desse atleta. A gente vai ter sempre um psicólogo que vai cuidar da cabeça, o médico que vai cuidar do corpo, o fono que vai cuidar do trato respiratório, ou seja, quem que é o profissional que cuida da cavidade bucal, da região orofacial, para que esse paciente consiga ter a performance dele? É o dentista. Então, o dentista, ele está ali para fazer a prevenção, a manutenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças orofaciais, né, que possam vir tanto a prejudicar ou que possa ajudar a aumentar essa performance do atleta. Esse é o papel hoje da odontologia do esporte. Legal. Que podemos fazer com que esse atleta se desenvolva. André, e na conversa que a gente faz, a gente tem um certo script aqui, mas vai vindo cada coisa, né? A ideia, para quem está começando agora, Andréia, dá uma clarificada por você estar no ramo. Existem muitos profissionais nessa área. E a outra pergunta, existem já clubes, talvez não só com futebol, mas existem muitos clubes que já está inteirado disso, já está consciente disso, ou precisa de algo para fazer para que melhore esse mercado? Porque a gente está falando de um mercado novo, né? Sim. É recente, não é novo sim, que ele está ganhando visibilidade recentemente, né? Sim. Bom, mercado só para você ter uma noção. Mercado novo no mundo do esporte, né? Porque para odontologia já se falava há muito tempo. Para você ter uma noção, hoje, atualmente, a gente tem acho que em torno de 20 especialistas em odontologia do esporte no Brasil inteiro. Então é muito pouco ainda. Caraca, né? velho. Então, assim, quando a gente pensa... Então, só pegando esse gancho, é uma nova atividade para odontologia que tem um mercado gigante, que quem estiver escutando a gente agora e está numa fase de graduando, ele pode começar a pensar diferente, né, Amanda? Exatamente. Por exemplo, igual você gosta de esporte, entrou para odontologia e tem uma especialidade que conjuntava, então, assim, faz sentido também as pessoas, o dentista que está se formando, o graduando, ele começa a entender que é um mercado gigante, né? Exato. Além da gente ter poucos profissionais, a gente tem uma população que pratica exercício físico enorme. É quase que uma questão de 60, 70 milhões de pessoas no Brasil. Né? Eles praticam exercício físico ou algum tipo de esporte. Então, é um nicho muito grande com especialistas muito reduzidos. Né? Então, a gente precisa caminhar mais a especialidade para que a gente consiga realmente chegar na graduação. Porque a gente tem um problema acadêmico, que essa especialidade ela quase não é conhecida. Existem poucas faculdades que disponibilizam, às vezes, uma palestra, por exemplo, que foi o meu caso, que foi algo que deram pra gente, que aí eu fiquei sabendo que existia essa especialização. Então, acho que a gente precisa atuar em diversos campos. Quando a gente consegue chegar na aluno de graduação, é ótimo, porque ele pode ter duas vias. Ele pode tanto entrar para o meio acadêmico de pesquisa, que a gente precisa, como o meio clínico, porque tem atleta entrando hoje no consultório e tem muito dentista que ainda não está preparado para entender o que é o atleta, quais são as características, suas especificidades que existem dele, tanto de modalidades, cada modalidade vai funcionar de um jeito, cada atleta vai ter uma rotina, cada atleta vai ter uma nutrição indicada para aquele momento. Então, tem uma gama de pacientes ali, sedentos, que eles não têm essa orientação, e temos poucos especialistas. Legal. Então, aquele que conseguir caminhar e trabalhar dentro dessa área, pode ter certeza que é mais uma especialidade que está mais um mercado, disponível, né? assim, para todos nós. Isso. Legal. E o Silvinho passou por cima das perguntas, André? Sei. Quais clubes que você sabe que já tem incluído? A Amanda é isso aí, viu, gente? A Amanda fica me cortando, me dá uns bicudos aqui por baixo, mas eu tô de boa, minha canela tá grossa. Bom, dentro de clube de futebol, porque a CBF hoje, ela faz uma exigência para que todo clube de futebol ele seja considerado um clube formador e ganhe uma verba, ele precisa ter o dentista inserido no clube. Então, assim, todos os clubes da Série A, eles têm, aqueles que querem ter esse selo de clube formador, que vai ter uma verba a mais, ele precisa ter o dentista inserido. Hoje, a gente tem, mas isso assim, inserido, pode ser só na base, pode ser só um público específico de cada clube, não precisa ser o atendimento de todo
por exemplo, o Corinthians ele tem dentista só para a categoria de base, ele não tem... Pra que isso? Não, mas ele não tem dentista no profissional. Mas, por exemplo, o Flamengo, hoje ele tem o Flamengo ele tem um consultório odontológico lá, um departamento muito forte, que quem cuida é o Dr. Gustavo, e ele montou uma estrutura muito boa para atender todas as categorias do clube, desde o atleta de base como o atleta profissional. O Santos também tem, então o Goiás, que é aqui de Goiânia tem, Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro, o Palmeiras, assim, os clubes de futebol hoje praticamente quase todos têm. E assim... Não é o atendimento ideal, que igual a gente está falando, a gente tem que começar na base e atender até a categoria profissional, mas não é assim por todo. E geralmente... Dentro de clubes, por exemplo... Para encaixar aí, geralmente esses dentistas, eles não têm a especialidade da odontologia. São dentistas... Não, boa pergunta. Por exemplo, alguns são especialistas, porque assim, quando o CFO foi lançar e aprovar essa especialidade, todos aqueles que tinham como provar que já trabalhavam com a odontologia do esporte, eles conseguiram o selo de especialista. Legal. Então, porque tem muita gente que já trabalha com atleta, com esporte há muitos anos, né? Sim. A Neide mesmo, a minha orientadora, ela trabalha desde 1994, então há muito tempo. Então tem muitos que, assim, por exemplo, o Marcelo Lasmar, que é o dentista hoje do Atlético Mineiro, ele trabalha desde 96 no Atlético Mineiro, né? Então ele já conhece e virou especialista. Tem outros que não são especialistas em odontologia de esporte, são contratados apenas como um dentista que está ali só atendendo o atleta. E eu acho que, assim, o nosso dentista que está em casa, o nosso espectador, talvez eles pensem que essa área está muito distante, por ser porque não é todo mundo que atende um atleta profissional, né, André? Eu não sei se algum dia eu atendi um atleta profissional, por exemplo. Talvez você nem conhecesse, né? Mas você falou ali daquela diferença, né, de atleta profissional para o atleta amador. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de atleta? Legal. Porque isso é uma coisa que existe mesmo quando a gente fala de odontologia de esporte, que todo mundo pensa que quem trabalha com isso vai atender o Neymar, vai atender o Usain Bolt, só a galera da alta performance. Ruim, né? Mas... Não que vai ser ruim. Mas, assim, já é um mercado um pouco mais restrito, né? Até a gente pode falar de clubes formadores, que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Clube Pinheiros, o MTC lá de Minas, né, que é lá de Belo Horizonte, que forma muitos atletas olímpicos. São dentistas um pouco mais especializados, né, que estão dentro desse mercado. Porém, nós temos no nosso dia a dia no consultório como atender atletas amadores. A grande diferença que a gente tem entre atleta de alta performance e atleta amador é que o alta performance, além dele ter uma cadeia de mais profissionais ao redor dele, o sustento de vida dele vai vindo do próprio esporte. Por isso que, por exemplo, a gente cita o Neymar, o Usain Bolt, né, César Cielo, esses atletas olímpicos, jogadores de futebol de outros clubes de formação. Porém, o atleta amador, ele vai se dedicar muitas das vezes até mais, em questão de treinamento, de investimento, de nutrição, de outros profissionais. Porém, o sustento de vida dele não vai vir desse esporte. Ele ainda vai ter que ter um outro meio de trabalho, enquanto ele também se dedica ao esporte. Então, quando a gente está no consultório, a maioria dos atletas que vão entrar lá pra gente vão ser atletas amadores, né? Porque eles vão estar trabalhando, eles vão lá e geralmente esses atletas, eles nem sabem que é importante ter um dentista. Só que quando ele entra num consultório que você conversa com ele, você já vê geralmente perfis de atleta, como que é a rotina, você começa a conversar, aí que ele vai, assim, meio que ele não entende por quê, só vim aqui para ver se tem alguma cárie, se tá tudo bem, ou se estava com alguma dor, que é assim que geralmente eles funcionam. E aí, só que assim, muitos dos dentistas, eles não vão descobrir se ele não perguntar. Olha, você pratica exercício físico? Você pratica algum esporte? Ah, tem quanto tempo? Que modalidade? Que tudo isso vai influenciar na saúde bucal. Então, é uma demanda muito grande de consultório. Hoje, assim, provavelmente cada 10 pacientes que entrar no seu consultório, pode ter certeza que pelo menos 3 ou 4, ele faz parte de um nicho de atleta amador. Quem está dentro de atleta amador hoje, que a gente fala bastante? Academia, crossfiteiro, né? Hoje os boxes de crossfit cresceram no nível alarmante, né? A gente até fala em reportagem, assim, cresceu mais de 5.000% o número de academias distribuídas aqui no Brasil. Então é um mercado muito grande e são atletas que não estão sendo atendidos e necessitam, né? Então, todo dentista
Você não precisa necessariamente buscar a especialização, mas só de você mudar o seu olhar para o paciente que entra no seu consultório, já faz total diferença. Aqui a gente está falando com a Amanda falou assim, talvez eu nem saiba quem era atleta, mas talvez aí está na fase de anamnese, né? De entender, de fazer a pergunta, de entender a consciência do paciente para que você tenha faça um diagnóstico diferente. E aí, em cima disso, eu queria entender se existe relação de contusão no atleta com a odontologia. Qual é essa relação? Existe mesmo, às vezes, algum problema orofacial na boca com a contusão que ele vai ter no futuro, esse atleta? Lesão, você fala lesão muscular, por exemplo. Isso. Sim. Hoje contusão a gente já está encaminhando assim. Mais antiga, mais da minha época, mas eu contundi lá dos anos 60, né? Não, nem tanto. Boa, Déia. Não, Déia, isso você me quebrou. Bom, tem relação sim. E qual que é essa relação, assim, como diagnosticar? É fácil? Tem que estar mais inserido dentro da especialidade? Sim. Então, não, na verdade, a gente pensa numa premissa básica, né, que a gente tem um grande exemplo, assim, dentro da odontologia do esporte, que é o Ronaldo Fenômeno. Quando ele jogava no Resende, lá no Rio de Janeiro, todo mundo via que ele tinha uma habilidade, que ele tinha noção tática de jogo, só que ele cansava muito rápido, parecia que ele não desenvolvia. Por sorte, um dos diretores do Resende, ele era dentista. Olha que massa. E aí ele falou assim, nossa, deixa eu examinar esse menino, porque eu acho que esse menino tem futuro. Gigante, mas né? Eu lembro. Que ele é respirador bucal, né? Ele tem outras problemáticas também. E ele não rendia muito. E tinha muito problemas de dores musculares, o Fenômeno. Quando ele fez esse exame, ele identificou que o Ronaldo, né, ele vem de uma população de baixa renda e tinha vários focos de infecção. E aí o dentista, ele começou a tratar isso no Ronaldo e as coisas começaram a melhorar para ele. Ele começou a se desenvolver mais, né? Que legal. Não que a odontologia vá resolver tudo. Sim. Porém, a gente tem que sempre lembrar que quando eu tenho um foco de infecção e eu vou fazer um exercício, se você divide seu organismo em dois. Ele vai ter que se dedicar para gerar energia para aquela atividade física e outro para combater aquela infecção. Então você perde rendimento, não tem como. Para você chegar num patamar de alta performance, seu organismo tem que estar pleno, dedicado, focado naquela situação. Então toda vez que a gente pensa em focos infecciosos, a gente pode pensar numa cárie, que depois pode virar uma pulpite, uma lesão periapical, um abscesso, uma raiz residual, tudo que é foco infeccioso, ele pode vir a trazer problemas para o atleta. Por quê? Porque na circulação, essa bactéria ela não fica parada aqui na boca. Ela vai circular pelo organismo. E por incrível que pareça, as bactérias da boca, elas gostam de quê? De tecido muscular. Oh. Por isso que muitas das vezes, dependendo se ele tem microfraturas, né, durante a força que você faz no músculo, essa bactéria ela pode se instalar ali e ele gerar uma lesão muscular. Pode acontecer. Então, assim... tem casos, se você jogar no Google, buscar reportagens, você encontra atletas que eles se lesionavam com muita frequência e ninguém entendia por quê. Ele se recuperava, passava 2 meses e se lesionava de novo. Aí quando você ia ver, era um problema na boca, um foco de infecção. Assim como atletas que às vezes demoram para voltar. Né? Uma vez eu conversei com um fisiologista do Goiás e ele estava conversando justamente isso, porque ele tinha todo um trabalho para recuperar aquele atleta, mas aí parecia que ele demorava mais que o outro. Mas ele demorava mais que o outro atleta que teve o mesmo tipo de lesão, por exemplo. E aí depois que ele foi investigando e conversando com outros profissionais, que ele entendeu que poderia ser odontologia. E aí quando eles vão investigar e pede para o paciente ir, né, o atleta ir no consultório odontológico, eles descobrem que tem um foco de infecção. Então tem relação. Hoje, o que a gente mais está encontrando e está tendo estudo é, por exemplo, doença periodontal. Focos inflamatórios que estão ocasionando problemas musculares. André, o que eu ia te perguntar? A importância desse dentista a gente já vê, assim, só pelos seus relatos, imenso. Você leu meus pensamentos. Mas quais são, para o dentista que vai atender, por exemplo, um atleta amador, o que ele tem que buscar na boca desse atleta? Tem alguma particularidade desse atleta? A boca dele é diferente da boca de outra pessoa?
O Mandinha, ele tem que buscar tudo, né? Tem que ser uma anamnese também inteira. Porque você tem que pensar que um atleta, seja amador ou seja profissional, ele investe para que ele desenvolva aquele esporte. E muitas das vezes, esses atletas, eles têm calendários de competição. Então, pensa comigo, se eu não deixo de avaliar alguma coisa que era importante, uma cárie, um siso, por exemplo, e antes de uma competição, esse dente começa a doer. Como que eu vou agir nesse momento? Eu posso fazer a extração desse siso, mas aí ele não vai poder competir. Então, eu tenho que entender que o atleta, ele tem que estar sempre quase 100%. Então, o que eu tenho que investigar? Tudo. Então, a gente começa, por exemplo, pela saúde oral. O atleta, ele tem uma prevalência maior de cárie, porque a alimentação geralmente dele é cariogênica. E ele vai ficar muito tempo sem escovar o dente mesmo. Dependendo da prova, às vezes da prova dele e o treinamento dura 2, 3, 4 horas. Então, ele é um paciente de alto risco para cárie. Ele é um paciente de alto risco para desenvolver DTM, por exemplo, porque ele geralmente, esporte de contato, esses microtraumas frequentes, além de hábitos parafuncionais, ele força muito a região muscular, o dente, né? Então ele pode desenvolver mais disfunções temporomandibulares. Atletas, por exemplo, têm menos saliva, né? Então toda vez que eu pratico exercício físico, eu tenho uma redução do fluxo salivar. E saliva, ele é importante tanto para cárie. Ele é importante, por exemplo, para desgaste dentários, né, hipersensibilidade. É importante para a gente reduzir a litose. A atleta, por exemplo, ele tem uma frequência maior de prevalência de halitose, né, devido a esse estilo de vida dele. Então, estão algumas especificidades dele que fazem com que, quando você vai conversar com ele, muitas das coisas você já encontra. A atleta, ele sempre, a maioria das vezes, ele tem masseter hipertrofiado, muitas vezes dependendo do esporte dele, com dor, né, quando você começa a palpar, eles têm dores musculares, relatos de dores de cabeça, né, com mais frequência, dentes fraturados ou dentes lascados, né, desgaste nos dentes mesmo, muito relacionados a desgastes ácidos, né, corrosivos, devido muito da alimentação, porque a maioria das dietas que existem para eles são dietas ácidas. Pacientes atletas, eles têm uma prevalência maior de forçar essa região do abdômen e acabam tendo refluxo com mais frequência, e muitas das vezes desenvolvendo a doença do refluxo, por exemplo. E muitas das vezes o dentista ele não está preparado para entender isso. Ele acha que aquela cárie, mas você está tendo cárie demais, nossa, mas toda vez que você vem aqui está tendo cárie. Não, mas não é porque necessariamente ele é tão desleixado, é porque o ambiente com que ele vive favorece ele ser um paciente de alto risco. Isso significa que o atleta ele precisa vir com uma frequência maior no consultório para que eu consiga controlar isso. Porque não tem como, eu não vou mudar esse estilo dele, esses hábitos de rotina dele. Eu vou ter que me readequar. É aí que a odontologia entra, porque eu tenho que sempre prevenir que essa cárie vire uma pulpite, que essa cárie vire uma dor. Eu tenho que fugir sempre do atleta para que ele não tenha dor. Dor é um impacto direto de alteração psicológica para o atleta e desvirtua um pouco do foco dele. Quem consegue treinar com dor? Muito difícil. Né? Então, o siso, por exemplo, também é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque todo paciente que ele tem siso, por exemplo, mal posicionado, e bem, ele geralmente fica na região da mandíbula. Ali é uma região de fragilidade da mandíbula. Se ele leva um golpe, uma cotovelada, um chute, por exemplo, que acontece muito no futebol, no basquete, no handball, geralmente fratura a mandíbula. Fraturou a mandíbula, esse atleta, muitas das vezes, ele não volta tão cedo. E a gente gosta muito de falar que tem que pensar que o atleta, ele sempre vai ter, além do custo financeiro, ele tem um custo biológico e um custo de carreira, porque ele vai ter que interromper aquele momento dele de atuação para ele se recuperar. Pode ser uma laceração de lábio, ok, mas e se for uma fratura de mandíbula? O que a gente pode fazer? Não tem o que fazer, eu vou ter que estabilizar essa mandíbula até ele recuperar para poder voltar em ação. Só quando a gente fala de atleta de alta performance, se eu sair do meu lugar e outra pessoa entrou, eu corro risco de não voltar mais. E um atleta amador, ele vai ter que simplesmente parar as atividades dele. Então, querendo ou não, para ele vai ser desconfortável ele não poder praticar exercício físico, que para ele é qualidade de vida, é todo um objetivo dele que está envolvido. Então, o que eu tenho que buscar? Tudo. Dando sequência e falando em questão do traumatismo, se alguém falar que conhece a odontologia do esporte, geralmente eles vão focar muito realmente em trauma e protetor bucal. Então, hoje, de cada 10 atletas que praticam exercício físico, pelo menos 3 eles vão ter alguma fratura dentária, porque é inerente do esporte.
Então, assim, não estou falando tanto de esporte de contato, por exemplo, boxe, que eles já usam protetor bucal, por exemplo, mas esportes que não são obrigatórios, por exemplo, karatê, o judô, o basquete, handebol, o futebol, o futsal, são esportes que você tem contato, pode ser da bola com um indivíduo, pode ser de um indivíduo com outro, perna com a cabeça do outro, assim, cabeça com cabeça. Então, o risco de ter esse trauma é grande. Então, por isso que hoje a gente tem duas ações, assim, preventivas e ações pós o trauma. O protetor bucal hoje, que a gente está indicando também relacionado a hábitos parafuncionais que o atleta tenha, mas muito por uma questão do impacto. O protetor bucal já é testado e embasado cientificamente há muitos anos, né? Então, é algo que o dentista ele desconhece, nem para indicar após uma fratura, ou às vezes ele identificou que o paciente é atleta, nem ele às vezes entende que é necessário o uso de um protetor bucal. Então, hoje, atualmente, a gente tem uma divisão de 3 tipos de protetores bucais, né, que é o tipo 1, que é aquele pronto, né, você compra PMG, você vai numa loja de esportes, vai ter esses 3 tamanhos. A gente tem aquele protetor tipo 2, que é o Fervmord, que é aquele que ele compra também nessas lojas esportivas, ele coloca na água quente, aquece e depois leva para a boca e tenta se adapta de qualquer jeito ali, e ele usa. E a gente tem aquele tipo 3, que é o indicado, que é confeccionado pelo dentista, que é individualizado. A gente molda o paciente, aquele protetor bucal é específico só para ele. Então, o 1 e o 2, eles não servem, eles não prestam, e na verdade eles ainda até podem piorar a situação do atleta. Até porque um protetor bucal ideal, ele tem que não atrapalhar a respiração, ele não pode atrapalhar a fala desse atleta, ele não pode atrapalhar a deglutição, e ele pode não atrapalhar a hidratação desse atleta. E o único protetor que corresponde a isso é o tipo 3. E a gente tem também hoje, que o dentista muito não sabe, assim, porque está novo também, é um protetor facial. Hoje, por exemplo, legal, a gente tem atletas de futebol que eles vão subir, né, com o braço aberto, ou vão dar uma cabeçada, e acabam essa cabeçada batendo, por exemplo, no cigomático, nariz ou região frontal. E acaba fraturando, dependendo da força. Hoje está muito comum. Quem acompanha muito esporte, você vê isso direto. Então, hoje o dentista ele consegue confeccionar uma máscara facial para que esse atleta consiga voltar aos treinos e competição dentro de 7 a 10 dias, né? A fratura ela vai ser reduzida e depois ele usa esse protetor facial para que ele consiga praticar a atividade física dele. Então, tem muitas ações assim que a odontologia ela pode estar presente, né? E que ainda é desconhecido, né? Então, por isso que a gente agradece muito essa visibilidade até que o iKnow tem, né, o alcance que vocês têm, para entender que tem muita coisa dentro da área, muita coisa a ser explorada, estudada e aplicada ainda. Mandinha, que aula, hein? Eu tenho mais uma pergunta, Andréia, importante, eu acho. Todas as suas perguntas são muito importantes, eu Amanda. Sei, Silvinho, eu sei. E assim, Andréia, cuidado com as perguntas da Amanda, que são... Andréia, a maioria das pessoas que seguem uma carreira, ou pelo menos assim, seguem muito dentro do esporte, normalmente elas já começam na infância, né? Eu vejo que normalmente é um estímulo que começa desde muito cedo. Onde que você acha que é o momento para inserir um dentista para fazer esse cuidado relacionado com o esporte? Porque se ele vier muito depois, já está cheio de agravo, o problema já é bem maior. Como fazer essa inserção mais cedo? Eu acho que assim... Hoje até a gente já começou até uma discussão se dentro da odontologia do esporte teria que ter uma odontopediatria esportiva, por exemplo. Na base, né? Isso. Mas assim, a gente já tem esse trabalho, porque tanto que clubes de futebol, na verdade, o foco principal, ele tem que ser na base, ele tem que ser na criança. Porque a criação do hábito e da importância da área, ela vai ser estabelecida lá atrás mesmo. Tanto que hoje, quando você vai em clubes de futebol, por exemplo, e você vai atender atletas profissionais, tudo é mais difícil, porque ele já acostumou de um jeito, então é mais complicado você conversar e inserir novas abordagens, novos hábitos, novos cuidados que ele tenha que ter. Então, hoje o trabalho mesmo que a gente foca é sempre lá na base, porque é mais fácil você lidar com a criança e apresentar a importância da alimentação, da escovação, como escovar, porque quando ele for acompanhando e crescendo, quando ele chegar no profissional, ele já está com outra cabeça. Já tem consciência, então, né? Já tem da consciência da importância da odontologia para ele, não por uma questão apenas só de saúde bucal também, né? Pela performance, desempenho, estética, tudo envolvido. Né? Então, esse trabalho ele tem que ser feito.
Não, é estética, qualidade de vida, né? É saúde, desempenho, é tudo. Não tem como. Cuidado psicológico, porque dor desestabiliza. Então, assim, ele já entende lá atrás. É muito mais fácil lidar com criança do que com um adulto que já vem formado. Principalmente o clube de futebol, por exemplo, eles vêm de outros clubes e muitas das vezes nem tinha atendimento odontológico, eles nem entendem por que ele está passando por um dentista naquele clube. Então, ele não dá a devida importância. Então, se você pensar em inserir, começou a prática esportiva, ele tem que estar presente no consultório odontológico. Né? Não, a gente hoje não exige ser a gente não exige ser um especialista no dojo de esporte, até porque a gente não tem uma gama de especialistas tão grande. Mas só de ele estar presente no consultório odontológico desde o início da prática esportiva, ou mesmo o início mesmo que a gente precisa levar as crianças, já está de bom tamanho. Né? O que a gente tem que focar, a gente já tem alguns projetos relacionados a odontopediatras, já tem uma abordagem, uma visão esportiva sobre aquela criança que ela pode estar praticando ou irá praticar exercício físico. E se isso fosse inserido dentro do ambiente escolar, acho que também ia ajudar bastante, né? Com certeza. Que é outro trabalho que a gente também tem que exercer, porque o atendimento de uma criança atleta ou de um atleta, ele é multiprofissional. Então, a gente tem que trabalhar junto com educadores físicos, que geralmente são eles que começam lá na base com as crianças, lá na educação física, e eles têm que ter esse conhecimento para poder também conversar com o atleta, porque muitos atletas, eles também ouvem mais essas pessoas que estão mais próximas dele. O educador físico é um deles. Então, a gente precisa de um trabalho mais integrado com nutricionistas, educadores físicos, fisiologistas, psicólogos. É um trabalho ainda que assim, a gente está cavalgando, assim, pensando de pouco a pouco, né? Porque a gente quer inserir também essa disciplina também no curso de educação física. Por exemplo, não tem. Precisa ter a odontologia inserida, nem que seja uma disciplina optativa, alguma coisa assim, também na educação física. Às vezes porque ele já é o educador. Até pro professor de educação física, igual você falou, né? Exato. E é ele que vai estar lá na academia, por exemplo, é ele que vai estar lá no CrossFit. Então, ele é um profissional que a gente precisa estar trabalhando integrado. Né? Não tem como. Realmente é uma área que, assim, ainda tem muito a ser explorado, né, Andréia? Em todas as suas formas. Total. E assim, além disso, a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente fala de atletas que competem, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com doping também, doping esportivo, que a gente fala, porque o atleta, o dentista, ele pode passar medicação, porém, tem algumas medicações que se a gente prescrever para o atleta, ele pode cair em doping. Então, assim, todo atleta, ele é responsável por aquilo que ele coloca na boca, porém, se foi um dentista que indicou essa substância, o dentista ele vai ser corresponsável, então ele pode até responder juridicamente. Então precisa compreender os tipos de medicamentos que eu indico, analgésico, anti-inflamatório, que são indicados, né? Então por isso que hoje a gente tem uma Associação Brasileira de Controle de Dopagem, né, abcd.org, para qualquer dentista ele pode acessar quais são os medicamentos que podem cair no doping, por exemplo. Olha a importância disso, né? Você pode prejudicar a carreira de um atleta de alta performance. E isso precisa ser inserido na graduação de toda forma. Porque a gente vê lá na época de farmacologia, todo mundo teve a disciplina de farmacologia. Aí a gente aprende todos os tipos de medicamento, quais não pode usar para um tipo de paciente, para um diabético, para quem tem pressão alta, qual medicamento tem interação com o quê. Mas eu, pelo menos, nunca ouvi falar, numa matéria, por exemplo, como essa, uma disciplina como essa, os medicamentos que podem ser mostrados lá como doping. É uma falha, ainda tem uma lacuna muito grande. Exato. Então, assim, você vê que tem uma demanda grande ainda de assuntos a ser explorados e que a gente ainda não domina. Ainda de pouca visibilidade. Mas tem importância, por exemplo, são medicamentos que o dentista ele prescreve muita dexametasona, por exemplo, e não pode. Né, entendeu? Então, só que isso ele muda com o passar cada ano essa lista é atualizada. Antigamente, há 10 anos atrás, o anestésico odontológico era considerado doping, hoje já não é mais, porque a concentração é tão pequena que isso não influencia em nada, mas assim, não sabemos daqui 2, 3, 4 anos, então todo ano tem uma lista atualizada, você tem que baixar lá para ver o que hoje é considerado doping ou não. Caramba. Antes de entrar no mercado desse, você tem que ter um conhecimento, porque você pode
prestando um desserviço para o esporte, para a odontologia, né? E, André, onde é que as pessoas podem encontrar essa informação? Porque a gente está falando aqui que a gente precisa levar isso para algum lugar. Tem algum lugar já que você recomenda para as pessoas onde elas deveriam procurar? Ou isso ainda está nebuloso e a gente não precisa trabalhar nisso? Não, bom, a maior plataforma de conhecimento científico que a gente tem é o PubMed, né? Então, para quem tiver esse acesso, infelizmente ainda é em inglês, mas é onde a gente encontra todas as respostas relacionadas a isso. A gente tem o Google Acadêmico também, que é uma boa plataforma de iniciar nesse assunto. E a gente tem livros também já de odontologia do esporte. Eu acho que hoje a gente já tem em torno de 4 livros relacionados à odontologia do esporte que está em português, que é de fácil leitura. Para começar, eu acho que um Google Acadêmico e livro é de suma importância. E aí hoje a gente tem cursos também de imersão, de atualização e de especialização em odontologia do esporte e protetores bucais. Temos de forma presencial e de forma online. Então hoje a gente tem esse acesso, né? Além sem falar do Instagram, né? Que tem ainda também a maioria dos dentistas estão inseridos lá e a gente tem conteúdo de alta qualidade também lá. Então a gente tem muita coisa ainda que pode ser acessada em português e de qualidade. Legal. Então eu acho que eu levantaria esses pontos. Isso é realmente importante para o dentista, pelo menos, saber por onde começar, né? Porque se é algo que a gente ainda precisa de trabalhar, a gente tem que, pelo menos, começar o caminho para o dentista e explicar para ele por onde ir. Andréia, tem uma outra pergunta aqui para você, agora para a gente ir se encaminhando para o final. Para o final. A gente sabe que agora você faz doutorado, né? Você é uma doutoranda atualmente na USP. Mas eu queria saber aonde a Andréia estará daqui 5 anos. Que é isso, hein? Que pergunta maravilhosa. Pois é, que pergunta, hein? E aí, alimentando, para a gente já estar aí finalizando, onde a Andréia vai estar daqui 5 anos e onde a Andréia imagina a odontologia do esporte no futuro, para a odontologia? Bom, o que eu imagino, assim, para daqui 5 anos é que eu esteja muito melhor do que eu estou hoje, muito mais capacitada, mas eu espero muito que eu consiga também ser uma referência dentro da área de odontologia do esporte. É o que eu estou buscando ser. Então eu espero que daqui 5 anos eu tenha construído uma credibilidade para que eu consiga inspirar outros dentistas a caminharem também dentro dessa área, a inspirar esses dentistas a trabalhar com essa área e descobrir essa área. Eu vejo que esse é o meu plano para daqui 5 anos. Tá dentro de consultório, trabalhando bastante, desenvolvendo pesquisas também com outras pessoas, porém, assim, fortalecendo essa área. Então, eu espero que eu seja, daqui 5 anos, uma das referências que a gente já tem hoje. Entrar junto com essa galera que já batalha aí há 25 anos. Para nós, você já é uma referência da odontologia do esporte. E aí a gente quer saber o que você espera da odontologia do esporte para o futuro da odontologia. Nossa, que pergunta. Olha, para uma área gigantesca como essa, eu espero que ela esteja melhor, bem mais embasada. Mas eu ainda acho que ela ainda precisa caminhar muito mais ainda. Eu acho que 5 anos para uma área como a nossa, ela é pouco tempo. Uhum. Porque a gente precisa de mais gente inserida. A gente precisa de mais pessoas inseridas nessa área, mais alunos pesquisando, mais pesquisadores, mais pessoas atuando na clínica. Então, a gente está num papel hoje de divulgar essa área, de ganhar visibilidade, de mostrar a importância dela, para ir atraindo cada vez mais pessoas. Então, há 5 anos eu espero que ela esteja eu tenho certeza que ela vai estar bem melhor do que ela está hoje, mas ainda vai precisar de avançar muito mais. Quando a gente olha a odontologia do esporte em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, uma Inglaterra, uma Alemanha, a gente vê que ela tá a passos um pouco mais à frente que o Brasil. Né? Então, a gente precisa aqui ainda trabalhar muita coisa, mas eu vejo que o Brasil é um polo assim, para a área gigantesco. A gente tem uma população enorme de dentistas e de atletas, então é um nicho que tem muito potencial. E a gente está crescendo. Eu acho que 5 anos é um prazo curto. Eu acho que ela vai estar melhor. Mas eu acho que talvez daqui 10, 15 anos ela esteja assim em alto nível. Show de bola. Ô, Andréia,
antes de mais nada, né, Mandinha, agradecer a sua participação, foi muito esclarecedor. Para você que está assistindo a gente, fica a mensagem, né, Mandinha, de poder replicar isso, porque muita gente realmente não conhece e a demanda é gigante, né? Sim. E ainda, para mim foi surpresa, a oferta é muito pouca, apenas 20 especialistas no assunto. Então, assim, para quem tá nos assistindo ou nos escutando, é muito importante, porque é mais uma área da odontologia que tem um mundo gigante para atender e pode ser algo que vai fazer diferença na vida do dentista, do futuro dentista, né? Então é isso, a mensagem que fica, replique, passe isso para alguém, porque hoje a Andréia deu um show aqui, né, Amandinha? E para vocês que querem começar a ler sobre isso, a gente tem também uma coluna que a Andréia escreveu pra gente, no volume 1, número 2, na coluna Oral Care. E ela na verdade listou exatamente boa parte do que ela falou aqui, ela listou lá. Então tem os cuidados, onde você deve olhar, então acho que é bem interessante. Onde ela encontra isso, Amanda? No I Know Journal, volume e o 1, número 2. Journal está aqui no link do nosso podcast, no link também aqui do nosso YouTube. É o I Know levando aí para as pessoas a nossa missão, que é maior conhecimento na odontologia. Certo, Amanda? Certíssimo. E acho que como o nosso público, que já escutou alguns outros episódios, pode ter percebido, a gente fala muito de o quanto a gente consegue influenciar as pessoas ao nosso redor. Então, às vezes, o dentista que te atendeu te influenciou a ser dentista lá na frente. Então, eu acho que esse trabalho que a Andréia está fazendo agora é exatamente isso. É começar a influenciar as pessoas a entenderem da odontologia do esporte, disseminar essa mensagem. Então, Andréia, muito, muito, muito obrigada mesmo. Acho que essa aula que você deu pra gente é essencial. Vamos tentar fazer com que ela alcance o máximo possível de pessoas. Então, pode deixar aí sua mensagem final pra gente. Então, mas na verdade é isso mesmo. Eu acho que a gente está no momento de compartilhar conhecimento, porque assim a gente inspira mais pessoas e atrai mais dentistas para a área. Então a intenção é essa mesmo, que a gente fala, plantar uma semente e que dessa semente surjam novos frutos e que fortaleça cada vez mais a odontologia, né, de forma significativa mesmo. Eu agradeço muito assim, o espaço de vocês, por acreditar e confiar que eu pudesse trazer alguma coisa realmente que agregasse mais ainda a plataforma de vocês. Fico muito lisonjeada e espero que quem tiver dúvidas, quiser mais algum conhecimento, pode entrar em contato comigo no Instagram, redes sociais, a gente está sempre lá. Inclusive, nós vamos deixar aqui no podcast nosso aqui um link na descrição do nosso podcast, o contato da Andréia, quem quiser, fica à vontade, né? Andréia, isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, brigadão, viu? Obrigado a você que nos escuta e que nos assiste, né, Amanda? Isso aí. Fica ligado que tem muito mais para vir e essa é mais um caminho que o I Know te dá para propagar o que a gente acredita que é conhecimento na odontologia. Compartilhamento de conhecimento. Isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado, um beijo. Mandinha, coração. Coraçãozinho hoje, tá bom, coraçãozinho hoje. André, coração. Até mais. Valeu, pessoal, um abraço, beijo.